Você já se sentiu como se estivesse caminhando pelo vale da sombra da morte? Sobrecarregado pelos desafios da vida, pelas lutas sem fim, e se perguntou onde estaria Deus nesses momentos tortuosos? Você realmente entende o que significa para o Senhor ser seu pastor? E quais responsabilidades e privilégios isso implica? Hoje, eu te convido a se juntar a mim enquanto exploramos algumas verdades profundas do Salmo 23, que não apenas ajudarão você a começar seu dia da maneira certa, mas também te darão uma revelação e um entendimento profundo da palavra de Deus. Vou também fazer uma oração poderosa com você em nome de Jesus. Então assista até o fim e abra seu coração para receber as bênçãos e favores que só Deus pode conceder. Meus queridos amigos, vamos embarcar em uma jornada transformadora através de um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, o Salmo 23. Serão entendimentos guiados pelo Espírito Santo como você nunca viu. Por meio disso, buscaremos descobrir como esses antigos versículos podem trazer nova vida para nossas situações modernas. No livro de Isaías 40, versículo 8, as Escrituras dizem: a relva seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. De fato, as verdades eternas encontradas no Salmo 23 são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. Vamos explorar os 6 versículos profundos desse salmo, desbloqueando seus tesouros e aplicando suas verdades em nossas vidas. Cada versículo serve como uma luz guia, oferecendo conforto, segurança e motivação. Ao explorar essa passagem, desvendaremos as camadas maravilhosas de seus significados, transformando a maneira como começamos nossos dias e vivemos nossas vidas. O Salmo 23, verso 1 nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus amigos, podemos ver que o primeiro versículo começa com uma declaração de guarda divina. Feche os olhos e diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixe essas palavras penetrarem profundamente em seu espírito. O primeiro versículo deste salmo não é apenas uma imagem poética, é uma verdade na qual podemos ancorar nossas vidas. Pensem nisso por um momento. O que fazem os pastores? O papel principal de um pastor é guiar, proteger e prover para seu rebanho. Então, quando Davi escreveu essas palavras, ele falava por experiência própria. Ele foi pastor antes de ser rei. Assim como Davi cuidava de seu rebanho, ele entendia que Deus cuidava dele. O relato de Davi e Golias em 1 Samuel 17 nos mostra como Deus protegeu Davi quando ele enfrentou desafios enormes, assim como um pastor faria. Estar sob os cuidados do bom pastor significa que temos uma abundância de graça, provisão e amor. Nosso papel é segui-lo. Jesus nos disse em João 10, versículos 14 e 15: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ao reconhecer Jesus como nosso pastor, reconhecemos seu sacrifício e a vida eterna que ele nos concede. E meus amigos, permitam-me pausar para compartilhar algo que nunca compartilhei com vocês antes. Sinto-me compelido a compartilhar um testemunho pessoal do fundo do meu coração. A mensagem do Salmo 23 tocou profundamente minha alma, e vou explicar o porquê. Nosso canal no YouTube, O Propósito da Oração, não foi criado por um desejo de seguir outros ou por ganho material. No início de 2024 tive um sonho interessante, e nesse sonho, minha esposa e eu recebemos uma diretiva divina para alimentar as ovelhas. Para ser honesto, enquanto eu estava no sonho, fiquei um pouco desapontado que um ser celestial nos atribuiu a tarefa de alimentar as ovelhas. Ao acordar do sonho, ficou claro que alimentar as ovelhas não era uma tarefa degradante, mas sim um chamado para trazer a palavra de Deus às ovelhas. Era uma missão para nutrir almas, para alimentar o povo de Deus com sua palavra. Depois disso, ambos tivemos alguns sonhos subsequentes. Em particular, um desses sonhos revelou nossa unção para também orar por inúmeras pessoas, e ainda mais interessante, as pessoas por quem orávamos teriam resultados muito bons. Nós nem mesmo temos certeza de como Deus resolveu tudo para que pudéssemos reunir uma equipe para cumprir esse mandato divino que Ele nos deu.
O próximo passo foi estarmos aqui no YouTube ministrando a todos vocês e compartilhando a palavra de Deus com uma grande quantidade de pessoas, alimentando as ovelhas exatamente como fomos instruídos. Ainda nos surpreendemos com a forma como tudo foi divinamente alinhado. Estamos emocionados por estar aqui compartilhando com vocês e agradecemos por fazerem parte dessa jornada. A Deus seja toda a glória pelas grandes coisas que Ele fez. Meus amigos, há momentos em que nos desviamos ou nos distraímos com as preocupações deste mundo. A parábola da ovelha perdida em Lucas 15 demonstra a busca incansável de Deus por nós, mesmo quando nos desviamos. Ele deixa as 99 para buscar a que está perdida, enfatizando o valor inerente que Ele vê em cada um de nós. E não é reconfortante saber que, quando fazemos de Deus o nosso pastor, nossas necessidades são atendidas mesmo antes de surgirem? Isso não quer dizer que a vida será livre de desafios. No entanto, a provisão de Deus pode se manifestar de maneiras inesperadas, às vezes trazendo soluções antes mesmo que os problemas ocorram. Considere a história de Elias e a viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Apesar da fome na terra, a provisão de Deus era evidente em suas vidas, transformando a escassez em abundância. Esta promessa não cobre apenas as necessidades materiais, mas se estende para os aspectos emocionais e espirituais. Veja o caso de Ana em 1 Samuel capítulo 1. Ela era estéril e profundamente angustiada, mas quando derramou sua alma a Deus, seu vazio emocional e espiritual foi preenchido. Ela mais tarde se tornou a mãe de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Portanto, meus amigos, ao longo do seu dia, lembrem-se disto. Fazer do Senhor seu pastor não é meramente uma declaração de fé. É um estilo de vida de rendição e confiança, sabendo que Ele tem seus melhores interesses no coração. Vamos avançar para a serenidade e provisão capturadas no 2º versículo. Deitar-me fazem pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pastos verdes e águas tranquilas representam lugares de conforto, nutrição e paz. Em nosso mundo acelerado, o estresse e os desafios parecem sempre presentes, mas Deus nos promete lugares de descanso se o seguirmos. Deus quer que experimentemos momentos de descanso e nutrição espiritual. Em Êxodo 16, quando os israelitas estavam vagando no deserto, Deus forneceu o maná do céu. Isso foi sustento físico, sim, mas também uma lição sobre confiar em Deus. Note que eles não podiam armazenar o maná para uso futuro. Eles tinham que confiar em Deus para provê-los a cada dia. Como os israelitas, Deus provê maná em nossas vidas. Às vezes é uma palavra de encorajamento quando estamos desanimados, ou outras vezes pode ser uma ajuda inesperada quando estamos necessitados. Você já se sentiu sempre apressado e sem tempo para Deus? Este versículo nos lembra que o próprio Deus nos faz deitar em pastos verdes. Às vezes, Deus orquestrará circunstâncias para nos desacelerar e nos fazer ter o tão necessário descanso para nos reconectarmos com Ele ou com os outros. Pense em Jonas, o profeta fugitivo que foi engolido por um grande peixe. Jonas capítulo 1 captura essa história intrigante. Enquanto estava no ventre do peixe, Jonas não teve escolha a não ser desacelerar e refletir sobre seu relacionamento com Deus. E quanto a situações semelhantes em nossas vidas? Pense nisso. Uma demissão surpresa pode nos levar a redescobrir paixões e passar tempo de qualidade com a família. Ninguém deseja problemas de saúde, mas quando ocorrem, eles forçam uma pausa em nossas vidas ocupadas. Uma lesão inesperada pode proporcionar uma oportunidade para apreciar a saúde, fortalecer os laços familiares ou testemunhar os milagres de cura de Deus. Ou uma queda de energia pode se transformar em uma noite de conversas à luz de velas, jogando jogos de tabuleiro ou observando as estrelas com os entes queridos. O versículo 2 também faz referência a águas tranquilas, que também significam paz emocional. Jesus acalmou a tempestade. Em Marcos 4, versículo 37 a 39, vemos Jesus demonstrando sua autoridade sobre as tempestades naturais e metafóricas ou simbólicas em nossas vidas. As águas tranquilas só são possíveis quando deixamos Jesus tomar o controle de nossas vidas, acalmando as tempestades que nos perturbam. O ato de ser conduzido a águas tranquilas também implica orientação. Quando os israelitas saíram do Egito,
Deus não os abandonou. Ele os guiou através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, conforme registrado em Êxodo 13, versículos 21 a 22. Ele lhes deu direção. Da mesma forma, Deus promete nos guiar quando permitimos que Ele nos lidere. Ser conduzido a águas tranquilas significa que você está em um caminho de retidão e paz. Isso não significa que você não enfrentará problemas, mas que terá uma paz que supera todo entendimento. Vamos lembrar que, quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, 28 a 31, apesar da tempestade, seu foco em Jesus tornou o impossível possível. Então, ao enfrentar o caos e os desafios da vida, busque esses pastos verdes e águas tranquilas que somente Deus, nosso bom pastor, pode proporcionar a cada dia. Dê espaço para que Ele te guie, te oriente e traga descanso para a sua alma. Seguindo em frente, chegamos a um lugar de restauração e orientação no versículo 3 do Salmo 23, que diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em nossas vidas, enfrentamos inúmeros desafios que podem sobrecarregar nossas almas. Talvez, como Jó, você tenha perdido algo ou alguém querido. Talvez, como o filho pródigo em Lucas 15, versículos 11 a 24, você tenha se desviado e esteja buscando a restauração de Deus. Aqui, Deus nos assegura que Ele pode restaurar nossas almas. A restauração de Deus é abrangente. Não se trata apenas de recuperar o que foi perdido, mas de ser feito completo novamente. O relato de Naamã em 2 Reis 5 apresenta uma imagem vívida de tal restauração. Naamã era um poderoso comandante do exército sírio, mas também era leproso. Um simples ato de obediência à instrução de Deus através do profeta Eliseu levou não apenas à sua cura, mas também ao seu reconhecimento do verdadeiro Deus. Sua alma foi restaurada em múltiplos níveis. Deus também promete nos guiar nas veredas da justiça. Lembremos de Daniel, um homem íntegro que foi lançado na cova dos leões por sua fé inabalável. Daniel 6 conta sua história. No entanto, mesmo lá, Deus o preservou. Daniel foi guiado em um caminho de justiça, não porque fosse perfeito, mas porque estava comprometido em fazer a vontade de Deus. Observe a frase, por amor do seu nome. Deus nos guia não para a nossa glória, mas para a sua. A fuga dos israelitas do Egito em Êxodo 14 ilustra isso. Deus ganhou glória quando Ele abriu o Mar Vermelho e levou seu povo à segurança. O exército perseguidor de Faraó, ao ver esse grande ato, reconheceu o poder de Deus. Agora, ser guiado nas veredas da justiça também vem com desafios. Considere José, que foi vendido como escravo e injustamente preso, conforme registrado em Gênesis 37 a 50. Apesar dessas dificuldades, José permaneceu fiel e, eventualmente, sua fidelidade, que se traduz em justiça, levou à sua promoção. Esse caminho não foi para o bem de José, mas para o cumprimento do plano de Deus e por amor do seu nome. Se você algum dia se sentir perdido, lembre-se deste versículo. Deus não apenas promete restaurar sua alma, mas também assegura que Ele o guiará nas veredas da justiça por amor do seu nome. Confie nele para endireitar seu caminho, assim como fez com Ruth, uma viúva moabita que escolheu o caminho da justiça e se tornou ancestral de Jesus Cristo. Meus amigos, ao mergulharmos no 4º versículo do Salmo 23, ele nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Note a frase, sombra da morte. Todos sabemos que sombras podem ser assustadoras, mas elas não são uma coisa viva. A sombra da morte é, portanto, um reino que pode sinalizar perigo, mas não precisa significar o fim. Vamos considerar Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel 3. Eles foram literalmente lançados em uma fornalha ardente, um vale da sombra da morte, se é que já houve um. No entanto, saíram ilesos. Eles puderam atravessar isso porque sabiam quem caminhava com eles. A vara e o cajado de Deus significam disciplina e orientação. Hebreus 12, versículos 5 a 6 nos diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele fores repreendido, pois o Senhor corrige a quem ama,
Pode parecer contraditório dizer que a disciplina é reconfortante, mas neste caso é. Mostra que Deus se importa o suficiente para nos corrigir, garantindo que andemos no caminho certo. O cajado, frequentemente usado para apoio e guiar as ovelhas, significa o papel de apoio de Deus em nossas vidas. Deus não apenas nos corrige, mas também nos apoia. Ele é nossa rocha, nosso alicerce. Vemos isso na vida do apóstolo Paulo, que suportou várias dificuldades, incluindo naufrágios, espancamentos e prisões. Apesar de suas provações, Paulo encontrou conforto na orientação e presença de Deus, declarando em 2 Coríntios 12, verso 9: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É interessante que Davi fale de conforto vindo da vara e do cajado. Estes são instrumentos usados no processo de guiar e corrigir. Não são objetos que normalmente associamos com conforto. No entanto, seu conforto está na segurança que oferecem. Lembre-se da história de Esther, que arriscou sua vida para salvar seu povo. Esther 4, verso 16 captura sua decisão de agir apesar do custo ou risco potencial. Ainda assim, ela encontrou conforto na orientação e disciplina que recebeu de seu primo Mordecai e do Deus que ela servia. Meus amigos, o conforto nem sempre vem de evitar problemas ou escapar de desafios. Às vezes, o conforto vem de saber que você está andando em obediência à vontade de Deus, mesmo quando isso te leva pelo vale da sombra da morte. Como Josué, que liderou Israel em inúmeras batalhas para conquistar a terra prometida, devemos andar destemidos, assegurados de que a vara e o cajado de Deus nos guiarão e protegerão. Continuando, meus queridos amigos, o versículo 5 do Salmo 23 transmite uma mensagem poderosa. "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda." Este versículo muda da imagem de um pastor para a de um provedor gracioso, enfatizando a constante provisão e proteção do Senhor. A ideia de preparar uma mesa sugere uma intenção deliberada. Deus não joga as coisas de qualquer jeito, Ele prepara. Vemos essa intencionalidade na história de Abraão e Sara em Gênesis 18. Apesar de sua idade avançada, Deus tinha preparado um futuro que incluía um filho, Isaque. Mesmo quando parecia biologicamente impossível, Deus tinha preparado uma mesa de bênçãos para eles que nem as circunstâncias podiam impedir. Uma mesa na presença dos inimigos é um paradoxo ou uma contradição irônica. Implica que, mesmo em situações difíceis, as bênçãos de Deus sobre você são incessantes. Isso traz à mente a história de Neemias, que foi incumbido de reconstruir os muros de Jerusalém em face da oposição. Seus inimigos tentaram distraí-lo e intimidá-lo, mas ele permaneceu focado. Neemias 6, verso 3 captura sua resposta: "Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco?" Como Neemias, Deus prepara uma mesa para nós que nenhum inimigo pode derrubar. Ser ungido com óleo é uma indicação de seleção e capacitação divina. Vemos onde o próprio Davi foi ungido por Samuel em 1 Samuel 16, marcando-o como escolhido por Deus para um propósito. Quando Deus te unge, é um sinal tanto para os reinos terrestres quanto espirituais de que você está sob autoridade divina. "Meu cálice transborda" significa abundância. Deus não dá de forma limitada, Ele dá generosamente. A história do azeite da viúva em 2 Reis 4 ilustra isso. Eliseu disse a ela para reunir jarros vazios, e sua pequena jarra de azeite milagrosamente encheu todos eles. Seu cálice não apenas se encheu, ele transbordou. Então, seja o que for que você esteja passando, mesmo que pareça que você está cercado por inimigos ou caminhando sozinho, lembre-se de que Deus preparou uma mesa para você, te ungiu e encheu seu cálice até o ponto de transbordar. Estas não são apenas palavras de encorajamento. Elas são sua herança divina. O Senhor te abençoará abundantemente a ponto de que até seus inimigos não conseguirão ficar em silêncio. E o versículo 6 nos diz: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." A ideia de que a bondade e a misericórdia nos seguirão pinta um quadro vívido. Este versículo sempre traz muito conforto à minha alma, e espero que faça o mesmo por você.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nos lembra que o amor incansável de Deus nos persegue ao longo de nossa jornada. Lembre-se da história de Zaqueu. Jesus o procurou, e como resultado, a bondade e a misericórdia não apenas o seguiram, mas o alcançaram. Lucas 19, versículos 9 a 10 diz: E Jesus lhe disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim como Zaqueu experimentou um encontro transformador com Jesus, nós também podemos encontrar redenção e graça quando abrimos nossos corações para Ele. Habitar na casa do Senhor para sempre não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente. Estevão, enquanto era apedrejado, viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mesmo em seus últimos momentos, ele estava habitando na presença do Senhor. Este último versículo é um resumo de uma vida vivida sob orientação divina. Como Noé, que encontrou favor nos olhos do Senhor e foi preservado durante o dilúvio, uma vida guiada por Deus é caracterizada por bondade e misericórdia. Agora ouça isso. A bondade e a misericórdia de Deus não dependem de nossas ações, mas a bondade de Deus brilha mais intensamente quando o reconhecemos por quem Ele realmente é e quando buscamos arrependimento e perdão, esforçando-nos para levar uma vida justa. Pense no ladrão na cruz que, mesmo em seus momentos finais, sem tempo para corrigir os erros do passado ou viver uma longa vida de retidão, reconheceu Jesus por quem Ele realmente é. Em Lucas 23, versículo 42, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao proferir essas palavras, o ladrão na cruz demonstrou um reconhecimento profundo da divindade e soberania de Cristo. O termo Senhor não é usado levianamente. É um título reservado para alguém com autoridade, poder e domínio. Ao se dirigir a Jesus como Senhor, o ladrão estava reconhecendo-o como o governante supremo, mestre e possuidor de tudo. Além disso, a referência ao teu reino significa um reconhecimento do reino eterno e domínio de Jesus. Portanto, o ladrão não via Jesus apenas como um mero homem pendurado ao lado dele. Ele via o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seu breve e sincero apelo, ele capturou uma compreensão e reconhecimento profundos de quem Jesus realmente é. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, ele reconheceu a soberania e majestade de Cristo. Ao reconhecer a divindade de Cristo e buscar misericórdia, ele recebeu a promessa do paraíso. Isso não foi devido às suas ações ao longo de sua vida, mas sim ao seu genuíno momento de arrependimento e fé. No final, isso mostra que, enquanto você ainda tiver o fôlego da vida, nunca é tarde para se voltar para Deus, reconhecer sua verdadeira natureza e receber sua misericórdia infinita. Assim, o ladrão na cruz experimentou a bondade e a misericórdia de Deus e teve a certeza de um lugar no paraíso. Meus amigos, isso é um lembrete para todos nós, conforme prometido em 1 João 1, verso 9, que diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este último versículo também menciona habitar na casa do Senhor para sempre, o que captura a perspectiva eterna que devemos ter. Isso nos traz à mente as palavras de Jesus em João 14, verso 2, que diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. Meus queridos amigos, o Salmo 23 não é apenas uma coleção de versículos edificantes. É uma revelação profunda do caráter de Deus e de seu relacionamento conosco. É um guia para a vida, um farol para os perdidos, um conforto para os aflitos e uma esperança para os desesperados. Vamos abraçar essas verdades divinas desse lindo salmo. Agora, para todos que estão ouvindo minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e misericordioso. Pai Celestial, Deus de toda a criação, Tu és o bom pastor, nosso provedor, nosso protetor e nossa esperança eterna. Exalto Teu santo nome, Senhor. Confesso meus pecados diante de Ti e peço Teu perdão. Também libero perdão para todos que me ofenderam.
Deixo de lado todo o ressentimento e a amargura para que eu possa andar livremente em tua graça. Senhor, tu és meu pastor e declaro que nada me faltará. Sou grato porque tu és meu Jeová Jiré e me provês em abundância, acima de tudo o que peço ou penso. Em nome de Jesus, repreendo todo espírito de falta, toda força de impedimento e estagnação e toda sombra de dúvida e medo que tenta atacar minha vida. Guia-me, ó Deus, a pastos verdejantes onde minha alma possa ser nutrida e a águas tranquilas onde encontrarei paz. Deus Todo-Poderoso, que tua vara e teu cajado me confortem, guiando-me pelos vales e lugares sombrios da vida. Amarro todo ataque do inimigo e reivindico vitória sobre toda forma de mal que busca desviar meu caminho em nome de Jesus. Pai, oro por um aumento de fé, esperança, amor e em toda coisa boa que tu planejas para minha vida. Que meu cálice transborde com tuas bênçãos, enriquecendo a vida dos outros e para a glória do teu reino. Jeová Rafa, declaro cura sobre cada célula, cada tecido e medula, cada órgão e músculo, cada osso e articulação, e cada sistema do meu corpo. Declaro que meu corpo e mente estarão em harmonia com tuas promessas divinas de saúde, paz e vitalidade. Protege-me e os meus entes queridos, querido Senhor, com tua mão poderosa. Protege-nos das flechas que voam de dia e da peste que anda na escuridão. Que todos nós experimentemos tua graça maravilhosa, provisões e amor. Senhor, ao dizer esta oração junto com todos que estão ouvindo, agradeço por cada coração que se humilha diante de ti neste momento. Unimo-nos nesta oração enquanto reivindicamos as promessas do Salmo 23. Elevamos nossas vozes a ti, buscando tua orientação como nosso pastor e Senhor. Agradecemos por nos guiares a lugares de conforto, nutrição e paz. Pai Deus, oramos pela restauração de nossas almas e por veredas de justiça que magnifiquem teu santo nome. Senhor, em unidade, amarramos todo o espírito de enfermidade, confusão, preocupação, depressão, vício e desespero que possam nos afligir. Reivindicamos vitória sobre eles em nome poderoso de Jesus. Abriga-nos, Pai Celestial, em nossas idas e vindas, e enquanto caminhamos por vales e montanhas. Pai misericordioso, que tu nos leves de um lugar de escassez para um lugar transbordante de abundância, e de uma estação de necessidade para uma vida inteira de tua abundante provisão. Senhor, prepara um banquete de bênçãos diante de nós. Mesmo na presença de nossos inimigos, tua bondade está nos perseguindo. Declaramos que tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos em tua casa para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração agora estão sobre você em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando este vídeo com um amigo ou membro da família que você sabe que precisa da bênção desta oração e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você é abençoado para ser uma bênção.